A Bíblia fala de um reino glorioso para os crentes e adverte sobre aqueles que ficarão de fora. Esta é uma mensagem de cautela, não de condenação. Deus deseja que todos encontrem a salvação, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Examinaremos 3 tipos de indivíduos que enfrentarão a exclusão: os caóticos, os hipócritas e os insensíveis. Através destes exemplos, ganharemos uma visão do coração de Deus e do caminho que leva para longe da sua presença. Vamos embarcar nesta jornada com mentes abertas e corações humildes, buscando a verdade e a transformação. Imagine um barco sem leme, jogado por cada onda. Esta é uma vida vivida no caos, uma alma à deriva, sem fé. Provérbios fala dos ímpios, cujos caminhos levam à destruição. A vida caótica é marcada pela instabilidade e pela falta de bússola moral. Paulo descreve aqueles que suprimem a verdade pela sua maldade. O caos reflete a turbulência interior, um coração distante do seu Criador. A vida caótica torna-se enredada no pecado e separada da verdadeira paz. No entanto, a esperança permanece. O amor de Deus é implacável. A sua misericórdia é infinita. O arrependimento é a chave que abre a porta ao perdão e à restauração. Jesus reservou palavras duras para os hipócritas, aqueles que demonstravam piedade exteriormente, mas albergavam a maldade interiormente. Ele não tolerava a duplicidade de caráter e a falsidade que se escondia por trás de uma fachada de santidade. Em Mateus 23, ele compara-os a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas deteriorados por dentro. Esta metáfora poderosa ilustra a discrepância entre a aparência externa e a realidade interna. O pecado do hipócrita é de intenção, praticando a justiça para obter aplausos. Eles buscam reconhecimento humano em vez de aprovação divina, transformando atos de bondade em meras performances. Isaías condena os seus rituais vazios, declarando que Deus deseja devoção genuína. Ele enfatiza que rituais sem coração são inúteis e que a verdadeira adoração vem de um espírito sincero. Descobertas arqueológicas lembram-nos das raízes antigas da hipocrisia. Desde os tempos antigos, a humanidade tem lutado com a tentação de parecer justa, enquanto esconde intenções egoístas. Inscrições em túmulos vangloriavam-se da piedade, mas os registros históricos revelavam ganância e corrupção. Estes contrastes servem como advertências para não cairmos nas mesmas armadilhas. As aparências podem enganar. A verdadeira justiça reside em motivos ocultos. A integridade não é medida pelo que é visível, mas pelo que está no coração. A hipocrisia prospera nas sombras, mascarando-se em linguagem religiosa. Palavras piedosas podem esconder intenções perversas, e é crucial discernir a verdade por trás das palavras. Mas Deus vê através da fachada, desejando autenticidade e um coração alinhado com a sua vontade. Ele não se deixa enganar por aparências e busca a verdade interior. O caminho para o céu é pavimentado com fé genuína, humildade e um desejo sincero de agradar a Deus. A sinceridade e a humildade são os verdadeiros marcadores de uma vida devota, e não as aparências externas. Imagine um coração envolto em pedra, impermeável ao sofrimento e ao amor de Deus. Este é o coração dos insensíveis, endurecido pelo egoísmo e pela indiferença. A Bíblia adverte contra tal insensibilidade. Provérbios admoesta: não te furtes a fazer o bem a quem de ti precisa, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Tiago afirma que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé manifesta-se em amor e ação, refletindo a compaixão de Deus. A parábola do bom samaritano desafia-nos a examinar os nossos próprios corações. O coração insensível fecha-se ao amor de Deus. Libertar-se requer um amolecimento do coração, permitindo que o amor de Deus flua através de nós.
A Bíblia fornece uma estrutura para compreender quem não entrará no céu, delineando claramente os comportamentos e atitudes que afastam as pessoas da graça divina. Ela nos guia através de preceitos e histórias que ilustram as consequências de nossas ações. E a arqueologia oferece vislumbres das consequências das escolhas feitas há muito tempo, revelando como as decisões de civilizações passadas moldaram seu destino. Cada artefato desenterrado é uma peça do quebra-cabeça da história humana. Ruínas escavadas contam histórias de civilizações que ascenderam e caíram, refletindo pecados que levam à queda espiritual. Essas histórias são lições gravadas na pedra, mostrando como a arrogância e a falta de moralidade podem levar à destruição. As ruínas de Pompeia lembram-nos de uma sociedade consumida pelo excesso e pela imoralidade. A erupção do Vesúvio foi um evento catastrófico que congelou no tempo os últimos momentos de uma cidade que se perdeu em seus próprios excessos. Os frescos retratam a devassidão, enquanto as inscrições revelam uma preocupação com a riqueza e o prazer. Essas imagens e palavras são testemunhos silenciosos de uma sociedade que priorizou o material sobre o espiritual. O destino de Pompeia serve como um lembrete de que as sociedades podem perder de vista os seus fundamentos espirituais. Quando os valores espirituais são negligenciados, as consequências podem ser devastadoras e irreversíveis. As cidades abandonadas da civilização maia oferecem outro exemplo. Estas cidades, que outrora foram centros vibrantes de cultura e conhecimento, agora estão em ruínas, ecoando os erros do passado. Outrora prósperos centros de cultura foram abatidos pela degradação ambiental e pela corrupção. A destruição ambiental e a corrupção interna corroeram os alicerces da sociedade maia, levando ao seu colapso. A arqueologia confirma a verdade bíblica de que as escolhas têm consequências, servindo como um lembrete de que os princípios das Escrituras têm implicações reais. Cada descoberta arqueológica é uma prova tangível de que os ensinamentos bíblicos sobre moralidade e ética são atemporais e universais. A questão de quem não entrará no céu é frequentemente enquadrada como um julgamento divino. É um tema que tem sido debatido por teólogos e crentes ao longo dos séculos, gerando muitas interpretações e entendimentos. Embora Deus seja um juiz justo, o seu caráter equilibra justiça e misericórdia. Ele não é apenas um juiz severo, mas também um pai amoroso que deseja a redenção de seus filhos. A Bíblia deixa claro que o pecado tem consequências. Desde o Jardim do Éden, a humanidade tem enfrentado as repercussões de suas escolhas erradas. Isaías escreve: "O salário do pecado é a morte, uma verdade que ecoa através das páginas das Escrituras. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Este presente é oferecido a todos, independentemente de seus pecados passados. A justiça de Deus exige responsabilização, pois Ele é santo e justo. Cada ação tem uma reação, e cada pecado deve ser tratado. Mas a sua misericórdia oferece perdão. Ele estende sua mão para aqueles que se arrependem e buscam sua graça. A cruz de Cristo é a expressão máxima de justiça e misericórdia. É onde a justiça divina encontrou a misericórdia divina, proporcionando um caminho para a salvação. Para entender quem não entrará no céu, devemos olhar além do julgamento para o coração de Deus. Ele deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Os excluídos não são aqueles que mais pecaram, mas aqueles que persistem em rejeitar a oferta de perdão e redenção de Deus. Mas aqueles que rejeitaram o perdão. A rejeição do amor e da misericórdia de Deus é o que, em última análise, separa as almas de sua presença eterna. Os relatos bíblicos daqueles que não entrarão no céu levam à introspeção. Servem como um espelho, refletindo a condição dos nossos próprios corações. Vemos caos, hipocrisia ou insensibilidade nas nossas vidas.
A autorreflexão honesta ajuda-nos a reconhecer a nossa necessidade da graça de Deus. A Bíblia lembra-nos que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Este processo de autoexame é sobre transformação, não condenação. A Bíblia fala do céu para os justos e do inferno para os ímpios, mas enfatiza o amor infinito de Deus e a oportunidade de arrependimento. A porta da graça permanece aberta, convidando todos a encontrar a salvação. A história do ladrão na cruz mostra a disposição de Deus em perdoar até ao último momento. Este relato lembra-nos que nunca é tarde para nos voltarmos para Deus. O Evangelho é um convite, não uma exclusão. Ao concluirmos, concentremo-nos na graça de Deus e examinemos os nossos corações. A porta aberta da misericórdia de Deus convida-nos a entrar no seu amor por toda a eternidade.